Estamos preparados para confrontarmos o período mais difícil da história que se aproxima? Jesus nos alertou sobre um tempo de tribulação como nunca antes, com grande sofrimento e desafios espirituais. Mas ele também nos deu promessas de consolo e proteção para aqueles que permanecem fiéis. Esses avisos nos chamam a refletir sobre nossa fé e a viver com urgência, confiantes de que Deus está no controle e cuida de nós. Essas palavras de Jesus não são apenas um alerta, mas também um convite à esperança e à ação. Elas nos lembram de vivermos com vigilância, confiando nas promessas do Senhor e buscando nos fortalecer por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, podemos enfrentar qualquer dificuldade com coragem, sabendo que no momento correto, Ele nos levará para si. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 a 22, onde Jesus diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Neste versículo, Jesus nos alerta sobre um tempo de tribulação tão intenso que sem a intervenção de Deus, ninguém sobreviveria. Mas, por amor aos seus, Deus vai abreviar esses dias. Serão apenas 7 anos. Jesus não só descreve os eventos antes de sua volta, mas também nos lembra que Deus está no controle e protegerá os seus, os levando para si no momento correto. Esse aviso é um chamado à vigilância e confiança, pois mesmo em meio ao caos, sabemos que o Senhor está sempre no comando. Esse alerta nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados e firmes na fé. Jesus nos convida a viver com discernimento, buscando a Deus em oração e obedecendo a sua palavra. Mesmo durante as dificuldades, podemos resistir ao engano e ao mal, confiantes de que Deus intervirá, arrebatando seus filhos no momento exato. Com esperança, podemos enfrentar as dificuldades que o Senhor permite que venham, sabendo que Cristo nos guiará até a redenção final. Estamos prontos para confiar nele nos tempos difíceis? Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 13, que dizem: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Este versículo nos lembra da luta espiritual e da importância de estarmos sempre vigilantes, confiando na força que vem do Senhor. Ele nos prepara e nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades, garantindo-nos livramento no momento certo. Em tempos de tribulação, devemos estar alertas, confiando na soberania de Deus para proteger aqueles que são seus. Isso exige discernimento, oração constante e uma fé firme para resistir às forças que tentam nos desviar dos propósitos de Deus. A Bíblia nos avisa sobre um período de grande aflição, mas aqueles que estão em Jesus têm a esperança de serem guardados por Deus. Assim como o agricultor prepara a terra para a colheita, devemos cultivar nossos corações com a palavra e a oração, fortalecendo nossa fé para enfrentarmos as dificuldades. Deus usa até mesmo as adversidades para purificar nossa fé e nos moldar à imagem de Jesus. Que possamos ver as provações como oportunidades de confiarmos no Senhor e testemunharmos sua graça. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos chama a rejeitar o conformismo com o mundo e a renovar nossa mente, vivendo em santidade, alinhados com a vontade de Deus.
Ele nos alerta contra uma fé superficial e nos convida a uma vida de vigilância, comunhão e compromisso real com o Senhor, buscando transformação espiritual. Não podemos ignorar os sinais espirituais nem trocar a leitura da palavra por distrações vazias. O avanço do sistema anticristão no mundo e a pressão cultural exigem que despertemos, resistindo às mentiras e permanecendo firmes como sal da terra e luz do mundo. É tempo de arrependimento, oração e busca sincera por Deus. Fomos chamados à santidade e à proclamação do Evangelho. Sem vigilância e sem compromisso, como enfrentaremos os desafios que virão? Precisamos estar atentos aos sinais e firmes na fé. Podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 34 a 36, onde Jesus enfaticamente nos diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Neste versículo, Jesus nos alerta a não nos deixarmos sobrecarregar pelas preocupações e prazeres deste mundo, para que a sua vinda não nos pegue de surpresa. Ele nos chama a viver com vigilância, orando constantemente e permanecendo firmes na fé. Embora a grande tribulação seja certa, Deus é soberano e promete proteger aqueles que são fiéis, o seu povo, a sua igreja. Devemos evitar distrações e viver com propósito, mantendo nossos corações atentos e confiantes nas promessas de Deus, que nos guiará até o fim e nos levará para si no momento exato. Devemos viver com alegria, sabendo que nossa força vem do Senhor. A vida tem um propósito eterno e somos chamados a refletir a luz de Jesus em um mundo que precisa de esperança. Cada ato de fé e de oração nos prepara para o dia em que estaremos diante do Senhor Jesus. Ao permanecermos vigilantes e firmes, confiamos na justiça de Deus e na redenção dos fiéis, certos de que, mesmo nas dificuldades, a vitória final é de Cristo e nos será dada por sua graça.